Fala pessoal, nós vamos começar agora uma série de vídeos revisando o conteúdo de monômio ou termo algébrico, ok? Serão vídeos curtos, mas que vai tentar abranger da melhor forma possível a compreensão deste tema. Qual é o monômio que representa o produto de 7A e B? Então, perceba aqui, eu tenho nessa questão três números. Um conhecido, que é 7. Dois desconhecidos, que são chamados de variáveis, A e B. E aqui, galera, apareceu a palavra produto. Mas o que é produto mesmo em linguagem algébrica? Galera, produto é multiplicação. E se eu quero escrever uma multiplicação, é a coisa mais fácil do mundo. 7, ok? Vezes A, que é a primeira variável, vezes B, a segunda variável. Ou não preciso desses pontinhos se eu quiser, beleza? Eu posso simplesmente escrever 7AB. E aí está a resolução da nossa questão. Vamos agora resolver a questão de número 2. Essa questão ela é interessante porque ela pede, galera, que a gente identifique as expressões algébricas que são monômios ou que não são monômios. Então, vamos pensar quando é que uma expressão algébrica não é monômio. Se eu tiver letra com expoente negativo, não é monômio. Se eu tiver fração com letra no denominador, 2 sobre A, não é monômio também. Se eu tiver, galera, um radical e dentro desse radical tiver uma letra, também não é monômio. Outra situação que não é monômio é se eu tiver, por exemplo, uma letra com uma fração aqui, no expoente. Qualquer uma dessas não caracterizará um monômio. Se eu tiver uma soma de termos que não são semelhantes, também não é monômio. Como assim, Silvano? Olha aqui, Se você olhar, por exemplo, aqui para o item E, e só tem o item e o item C, eu vou ter aqui, uma soma de monômios que não são semelhantes. A parte literal, a parte da letra, não é a mesma. Então, isso aqui não é um monômio. Isso aqui é o que a gente chama de polinômio. Então, vamos responder, não. Isso aqui não é monômio. Isso aqui é uma subtração de dois monômios que não são semelhantes, certo? A parte das letras deles não são iguais, não é a mesma coisa. Então, também não são monômios. São o que a gente chama de polinômio ou, nesse caso aqui, binômio. Beleza, galera? Então, será que x ao quadrado é monômio? Claro que sim, galera. Claro que sim. Vou responder de azul, que é uma cor mais forte. Olha só. Sim, isso aqui é um monômio. Menos 10 é monômio? Eita, Silvano, só o número. E agora? Galera, é monômio sim, beleza? Sim, são monômios. Somente os números que aparecerem. Aqui eu tenho menos 2,1 x elevado a 2 ou x elevado ao quadrado. Sim, isso aqui é um monômio. Aqui eu tenho 5 oitavos x y ao quadrado. Aí você dizer, opa, Silvana, apareceu uma fração ali, e agora? Gente, não tem problema nenhum,
Porque o valor que está no denominador da fração é 8. O que não pode acontecer é uma letra no denominador, igual aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Então, ó, sim, isso aqui é um monômio. Vamos responder sim. Aí está. Aqui eu tenho, ó, x sobre y. Deu erro, não foi, galera? Bugou aí, ó. Por quê, ó? Porque aconteceu exatamente o que está aqui, ó. Certo? X sobre y não é monômio. Então, vamos responder que está. Não. Qual o problema na H? O mesmo problema dali, né? Ó. Mesmo problema dali, ó. Eu tenho uma letra no denominador de uma fração, portanto, isso aqui também não é monômio. Galera, aqui no item I, vocês perceberam que a gente tem um problema também. Uma letra dentro de um radical. Aconteceu exatamente o que eu escrevi ali, ó, no meu exemplozinho, certo? Para justificar quando não é monômio. Então, ó, não, isso aqui não é monômio. Beleza? Vamos para mais uma questão. Agora para a questão de número 3. Muito bem, galera. Agora nós vamos resolver a questão de número 3. O que nós temos aqui é o seguinte: identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios que temos a seguir. Galera, vamos lembrar aqui, ó, do seguinte: coeficiente são os números, aquela parte numérica que multiplica as letras no termo algébrico. E a parte literal já está dizendo, são as letras. Então, ó, coeficientes são os números que multiplicam as letras, as variáveis, ok? E parte literal são as letras. Essas letras, não esqueçam que a gente também chamamos ela de variáveis. Ok, galera? Então, preste atenção aqui no seguinte. Quando eu tenho o monômio 7b ao cubo, o coeficiente aqui, ó, coeficiente é 7. E a parte literal, vou chamar de PL, é b elevado a 3. Fique atento no seguinte, que apesar de 3 ser o número, mas ele está ali como expoente da letra, então ele tem que acompanhar a parte literal. Aqui no item B você tem que ficar bastante atento, porque o coeficiente aqui, ó, apesar de você não estar vendo, ele existe. Tem um menos ali, ó, e o sinal sempre acompanha o coeficiente. Quando você não enxerga número ali, é porque é 1, certo? Então, se eu juntar o menos com o número 1, que está brincando de esconde ali, então a gente vai ter ali coeficiente menos 1. A parte literal ficou fácil agora, né não? X ao quadrado y. No item C, o coeficiente é o número decimal 0,9 e a parte literal, fácil demais, é c elevado à quarta potência. Item D. O coeficiente, galera, no item D é o número 1. Por quê? Porque nós não enxergamos nenhum valor ali na frente, certo? Mas ele existe e sempre será o número 1. Já a parte literal desse monômio é a quinta x ao cubo. No item E, quem será o nosso coeficiente? É menos que acompanha o número, certo? 6,2. Quem é a parte literal? A parte literal é a quarta vezes b ao quadrado vezes
C, ok? No item F, nós temos apenas coeficiente, que é o próprio número 4/5. E a parte literal, a gente vai responder que não tem. Certo? Fácil, né? Não. Olha só, gente, aqui na questão de número 4, nós temos o seguinte, ó. Mariana vende carrinhos em miniatura ao preço de X reais cada um, certo? Então, cada carrinho que Mariana vende custa X reais. Qual é o monômio que representa o preço de 9 desses carrinhos? Gente, não pense em resultado, não pense em valor, certo? Não queira um número ali não. Você só tem que pensar o seguinte, em questões de álgebra, em questões de monômio, tudo que você tem que pensar é o seguinte, o que é que eu faria para comprar 9 carrinhos? Quanto é que eu pagaria? Como é que eu faria para saber o preço que eu pagaria? Eu pegaria, você vai concordar comigo, ó. Eu pegaria a quantidade e multiplicaria pelo preço unitário, pelo preço de cada objeto, né não? Não é isso que a gente faria, galera? Olha só, quantos carrinhos ela comprou? 9 carrinhos. Qual o preço de cada um? Olha aqui, galera. O problema falou. O preço de cada carrinho é X reais. Então é 9 vezes X. 9x, simplesmente isso. O que tem de difícil nisso? Nada, pessoal, a não ser compreender o que você faria nessa situação. Em uma rodovia, o preço cobrado por carro em um dos pedágios é R$ 7,90. Tá vendo? Ó? Ele falou novamente o preço cobrado por carro, certo? Ó, preço por carro. É quanto? R$ 7,90. Aí olha só o que diz, ó. Se em determinado dia passaram X carros por esse pedágio, qual é o monômio que representa a arrecadação em reais proveniente desse tipo de veículo nesse dia? Do mesmo jeito, galera. Quanto é que a gente vai arrecadar? Eu vou pegar o preço e multiplicar pela quantidade. Concorda comigo? Qual é o preço por carro? R$ 7,90. Quantos carros passaram? Se passou um carro, multiplico por 1. Se passou 2 carros, multiplico por 2. Se passou 100 carros, multiplico por 100. Se passou X carros, multiplico por X. Só isso. Beleza? Ok, galera, agora nós vamos resolver a questão número 6. Ela diz que um prédio possui X apartamentos por andar. Se esse prédio tem 20 andares, qual é o monômio que representa a quantidade total de apartamentos? Galera, é muito simples, certo? Porque se eu tivesse um andar, seria apenas a quantidade X de apartamentos. Se eu tivesse 2 andares, seria 2 vezes a quantidade X. Se eu tivesse 3 andares, seria 3 vezes essa quantidade X de apartamentos. Portanto, ó, se eu tenho 20 andares, quantos apartamentos eu tenho no total? 20 andares vezes X. E aí está o monômio que representa o total de apartamentos nesse prédio. Certo?